A paz, meus amigos, muito bom dia para você. Que a paz e a presença de Deus esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar nesta manhã. Meu nome é Leciane Silveira, é um prazer estar aqui com você nesta manhã, buscando a presença do Deus Todo-Poderoso. Café com lei por aqui, todos os dias, oração e palavra para edificar ainda mais o seu coração no seu Salvador, que é o Senhor Jesus. Eu não sei qual é a adversidade que tenta te afastar da presença de Deus, que tenta roubar a sua fé, que tenta colocar dúvida, medo, cansaço ao teu coração, mas eu vim aqui hoje te convidar a abrir o seu coração para receber do renovo do Senhor sobre a tua vida. Amém? Louvado seja Deus. Meus queridos, eu convido você neste momento a buscar o seu cafezinho e a abrir comigo a palavra de Deus. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva, aqui embaixo tem a palavra inscrever-se e depois você deixa o seu comentário se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas, porque assim é uma forma de você ajudar a compartilhar a palavra de Deus com quem precisa. É uma forma de você levar, você me ajudar nesse ministério, de levar a palavra de Deus ao coração que está sedento, ao coração que precisa. Esse é o objetivo do nosso canal. Muitas vidas salvas por Jesus, muitas vidas com o coração alegre. Às vezes a gente acorda de manhã, eu não sei vocês, mas às vezes eu acordo desanimada, cansada, né, assim, sobrecarregada, preocupada com tantos problemas. Mas aí a presença de Deus vem. A gente busca o Senhor, pede ajuda a Ele para nos dar força para vencer aquele dia e nos estabelecemos de pé, nos estabelecemos conquistando, vencendo, concluindo aquele dia. Então não deixe, não abra mão da presença de Deus, ainda que você esteja tudo ao seu redor, você não consiga ver, mas você não precisa ver, você só precisa crer. Você precisa manter a sua fé e abrir o seu coração nesse momento para receber a palavra de Deus. Porque quem começa o dia orando vai terminar esse dia agradecendo. Amém? Coisa linda do Senhor, né? A palavra de Deus para nós hoje, ela é em Lucas, capítulo de número 18. Abra comigo, Lucas 18, a partir do verso 9. Amém? Me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo, para juntos continuarmos nessa grande missão que é levar o Evangelho do Senhor. Amém? Lucas 18, verso 9, vai dizer assim, ó. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, porém, que este desceu justificado para casa, e não aquele. Porque qualquer a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo humilha, será exaltado. Palavra muito forte, né? Nessa manhã, Luciano, não entendi muito bem, você poderia explicar? Claro. É que a palavra parábola, né, é uma forma do Senhor ilustrar para nós, né, um acontecimento para entendermos. O fariseu, né, era alguém religioso naquela época, era alguém que cumpria muito bem as leis judaicas, né, as leis ali, a palavra de Deus, só que eles não tinham amor ao próximo. Eles buscavam cumprir a lei, mas eles eram, assim, juízes das pessoas, né? Eles eram ríspidos nesse sentido de não ter o amor ao próximo. O publicano, ele era um cobrador de impostos, vamos dizer assim, um corrupto, né? Ele cobrava além daquilo que
era necessário cobrar. Então, a palavra está falando que Deus está ouvindo os dois tipos de oração agora. Os dois sobem ao monte para orar. E o fariseu, ele chega diante de Deus mostrando o quanto ele é bom, o quanto ele é justo, o quanto ele não tem pecado. Tá entendendo? Ele chega para Deus e fala: Senhor, Deus, gratidão, né? Porque eu não sou como os demais homens, adúlteros, roubadores, né? Querendo já apontar o pecado do publicano. Que o publicano era corrupto, ele cobrava o imposto a mais, então ele estava roubando. Graças te dou, Deus, porque eu não sou como esse homem aí. Ó, sabe o que eu faço? Eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. Ele se justificando, né? Mostrando ali, ele queria mostrar ali que ele era melhor do que aquele outro homem, que ele era alguém que merecia ter a oração respondida, porque ele não roubava, porque ele dava dízimo de tudo, porque ele era muito certo, porque ele jejuava 2 vezes por semana. Ele queria mostrar os feitos dele, justificando que ele era bom para receber, que ele servia a Deus. Só que ele não estava olhando para ele. Ele tinha essas qualidades sim, mas cadê os defeitos? Cadê a ira pela, né, a inveja, as coisas que estavam guardadas no coração dele? Não apresentava isso a Deus, ele mascarava como era bom, né? E aí a palavra vai falar para nós que o publicano, esse homem, né, pecador, esse homem que cobrava impostos indevidos, quando ele sobe para orar, ele estava tão envergonhado diante de Deus que ele nem conseguia olhar para o alto. E ele falava, batia no peito e falava: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque sou um homem pecador. Ou seja, eu reconheço que não sou bom o suficiente, mas eu preciso de uma mudança, eu preciso de transformação, eu preciso da presença do Senhor. E a palavra fala para nós que a festa no céu, a alegria no céu, quando um pecador se arrepende. E quando a gente entende isso, a gente vira uma chave na nossa comunhão com Deus. Quando você entende que você é dependente de Deus, que você é pecador, nesse ano, mas nós não somos santos, somos salvos, lavados, mas somos pecadores lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós continuamos sendo pecadores porque nós falhamos. Então nós somos santos lutando contra o pecado. É uma guerra. Dentro de mim tem o espírito e tem a carne, né? Então a gente tenta cada dia vencer o pecado. Mas a gente continua com a essência, a gente ainda é pecador. O problema é que algumas pessoas tentam arrotar uma santidade, sabe? No sentido que eu sou bom porque eu faço isso, eu vou demonstrar esses feitos, eu vou porque eu tenho esse cargo, porque eu faço assim, porque eu tenho essa condição financeira, porque hoje isso é muito notável no mundo no sentido que se Deus está com a pessoa, né, ela prova através de frutos no sentido financeiramente. E na verdade, o alcance daquelas almas, né, da pessoa tá indo, da pessoa tá fazendo, só Deus tá vendo, aquilo ali não é tido muitas vezes como fruto, né? Então, no mundo que nós vivemos, às vezes as pessoas te medem pelos seus feitos materiais. Talvez você é bem recebido se você tá com uma roupa boa, talvez você é bem tratado se você chega num carro bom, ou se você tem um cargo tal, né? As portas se abrem, pessoas vêm, pessoas te tratam bem, com amizade, não é assim? No mundo não é assim. Ah, isso aí você não sabe? É fulano de tal, tem tantos mil seguidores. Ah, essa fulana aí, né? Ela é, né? É a mesma coisa que eu sempre falo. O Senhor está olhando, né? Tem uma palavra que fala que o Senhor está olhando, os olhos do Senhor estão sobre a terra, Ele está vendo tudo isso. Então nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Não adianta você achar que por você tratar. Às vezes tem pessoa que fica na porta da igreja. Aí chega uma pessoa com a roupa rasgada, um mendigo, a pessoa tem até medo de chegar perto da pessoa para ir lá, cumprimentar, para conversar. Mas se chega alguém importante num carro bom, nossa, né? Já vai lá, já põe a mão no ombro. E Deus, quando Ele olha para a nossa essência, que todos nós, o mesmo sangue que foi vertido na cruz por mim, foi vertido pelaquela pessoa que está lá, dormindo, né? Na rua, na praça. E
eu tenho um testemunho forte para contar sobre isso. Domingo, eu fui na feira e o horário de ônibus para voltar da feira ia demorar um pouco. Eu vou contar isso aqui porque entra nisso do publicano, daquele que não tem nada, daquele que a palavra que fala para nós, né? Que esse publicano reconheceu e essa oração dele que foi justificada e não a do outro. Porque quem si mesmo exalta será humilhado, mas quem se humilha diante de Deus, reconhece que depende, reconhece que não é nada. Ah, mas eu falo muito bem. Ah, mas eu tenho tanto diploma. Ah, mas eu tenho graduação e pós-graduação. Eu sou dono diante de Deus. Eu reconheço que não sou nada, não tenho nada. Tudo que eu tenho é pela misericórdia. Tá entendendo? Quando você se humilha diante de Deus, Deus te exalta. E aí, irmãos, eu fui na feira e aí o horário de ônibus para voltar ia demorar um pouco. E aí eu fui procurar um motoboy para mim subir com as minhas sacolas para vir para casa. O motoboy não tava lá, tava tudo fechado, desci uma outra rua e também no outro lugar não tava. Aí eu dei a volta para procurar um outro motoboy de mulheres que tem aqui, mototáxis elas. E quando eu desci, tem uma ponte aqui na minha cidade, né? Uma ponte até lá perto do Minas Reis, quem é de Ubá vai saber. E aí tinha um moço ali naquela ponte, ele olhava para dentro da ponte e ele em situação de rua, porque eu vi que ele tinha um cobertor, ele tinha algumas coisinhas ali, ele tinha revirado o lixo para tirar algumas coisas, eu vi que ele estava em situação de rua. E eu passei por ele. Quando eu passei, o Espírito Santo tocou no meu coração. Deus tocou no meu coração e veio assim, aquele hino assim: Deus não te esqueceu do que te prometeu. Eu nem sei cantar esse hino, veio assim na minha mente. Aí Deus falou, fui andando e Deus falou no meu coração: volta lá, volta lá. Eu falei assim: não vou voltar, não vou voltar, porque ele vai me pedir dinheiro, Senhor, ele vai me pedir dinheiro. Tô falando pros irmãos diante de Deus, porque a gente não quer fazer às vezes o que Deus manda, irmãos. É muito bom vir aqui pregar, é muito bom ser convidado na igreja, mas na hora da gente executar, às vezes a gente tem medo, né? E a gente não pode ser assim. E aí o que aconteceu? Quando Deus falou no meu coração: volta lá, eu falei assim: Senhor, eu não vou voltar, porque ele vai me pedir dinheiro e eu não tenho dinheiro para dar ele. Aí Deus falou no meu coração assim: por que você tá com medo? Você tem medo de quê? Qual que é o seu medo? Porque se Deus tá com a gente, irmãos, qual que é o nosso medo? É o medo de alguém passar e ver eu ali naquela situação conversando, orando por aquele rapaz? É medo dele me tratar mal? Basta que ele falar que não quer ouvir Jesus e tal, e eu ir embora. Assim, qual que é o medo, sabe? Que impede a gente fazer aquilo que Deus tá chamando pra fazer. Eu falei: tá bom, Senhor, eu vou lá. E na hora até hesitei, falei assim: mas eu queria estar com uma aparência melhor, eu não tô com a saia, eu tô de calça, com roupa de frio, vou chegar diante do homem, talvez ele... Aí eu peguei e falei: não vou ficar pensando nessas coisas, nesse padrão, sabe? Nesse padrão religioso. Eu vou lá, do jeito que eu tô, e vou falar de Jesus pra ele. Aí fui lá, cheguei, falei assim: moço, eu tenho uma palavra pro senhor. Deus tocou no meu coração desde a hora que eu passei. O Espírito Santo me incomodou para vir aqui para falar com o Senhor que Deus tem promessa na vida do Senhor. Ele era um rapaz jovem, mas eu chamei ele pro Senhor pelo respeito, né? Porque eu sou uma mulher casada, para ele não achar que eu tô indo de... Enfim, né? Por respeito. E aí eu falei com ele: Deus tem uma promessa, Deus não criou o Senhor, Deus não criou você para essa situação que você tá vivendo. Deus tem plano maior na sua vida. E eu não sei qual que é a sua situação hoje, por que você tá na rua, se você tem algum vício, se você tá com algum problema financeiro. Eu não tenho condição de te ajudar financeiramente, não tenho dinheiro aqui para te dar. Mas o que eu tenho, eu te dou nesta manhã, que é a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Se eu aceito uma oração? Aí ele falou: aceita, tirou o boné. Aí eu falei assim: eu vou orar pro Senhor. Eu vou orar pro Senhor porque Deus vai mudar o cenário da sua história, se você crer. E aí eu comecei a orar para aquele homem, comecei a pedir a Deus,
sabe? Para libertar do mundo espiritual ali, se existe algo, né, para Deus. E Deus falou do meu coração, irmãos, que aquele homem, quando ele olhava para dentro da ponte, ele estava pensando em se suicidar. Você acredita nisso? Imagina se eu não volto e depois eu vejo lá no bar notícias a notícia que o homem pulou e se matou. Aquela alma, né? Uma alma para Deus é importante, tá entendendo? Então eu peguei e orei para ele ali com muita fé. E eu tava com as coisinhas da feira ali. E eu falei para aquele rapaz assim: olha, pega umas mexericas aqui pra você. Só pega umas três. Ele pegou só duas. Falou: não, duas tá bom, obrigado. Agradeceu e eu fui embora. Perguntei ele se eu podia orar por ele. Ele deixou. Eu fiz uma oração para aquele rapaz, sabe? Que é o que eu pude oferecer naquele momento, a presença de Deus, a alegria do Espírito no coração dele. Pedir a Deus para renovar, para Deus tocar na família, para Deus tocar na mente dele. Porque eu sei que ele deve ter alguém que, se ele pedir ajuda para se internar, ou ele for na prefeitura, ele procurar uma ajuda, ele vai conseguir sair dessa. Mas ele tem que dar o primeiro passo nesse sentido, né? Então eu orei para Deus, sabe, mudar o cenário. E quando eu tava vindo embora, eu falei: Senhor, eu creio que um dia eu vou estar pregando aqui em Umbau, em algum lugar, e esse rapaz vai chegar na igreja com a família dele, transformado, e falar: aquela é a moça que orou por mim, aquela é a moça que me deu a mexerica. Porque eu creio no poder do nosso Deus, que transforma a vida. Irmãos, Deus curou Bartimeu, que era um homem cego, que ficava mendigando no caminho. Deus curou a mulher do fluxo de sangue, né? O Senhor Jesus curou ela. O Senhor Jesus curou o paralítico ali, né? Que ficava ali em Betesda, no tanque de Betesda. Tudo isso não é diferente, só que era em outros dias, em outra época, né? E hoje não é diferente. Cabe a mim e a você crer, a tomar posse. Então, vamos continuar na humildade, como esse publicano aqui, de chegar perto de Deus, humildes, se humilhando, clamando, intercedendo, sabe? Essa é a palavra que fica. Não se ache grande porque talvez você conseguiu vencer um pecado, ou Deus te deu uma bênção e hoje você se encontra numa situação financeira melhor, e aí você despreza os seus parentes, que antes você ia lá, visitava, almoçava, agora não. Agora você despreza. Ah, antes você era uma pessoa bacana nesse sentido, você, sabe? Não. Fique na sua humildade. Por quê? Porque tudo está no controle de Deus. Tudo que você tem é permissão dele. Então, fica com essa palavra, porque o coração humilde é o coração que agrada ao Senhor. Vamos orar neste momento? Feche teus olhos comigo. Senhor, nós te louvamos por este dia, Pai. A tua presença é tudo que precisamos. Em nome de Jesus. Que o nosso coração, Senhor, a cada dia venha ser cheio da tua presença, da tua graça, Pai. Aonde houver agora, Senhor, uma pessoa, Senhor, triste, abatida, enferma, depressiva, meu Deus, amarrada pelas correntes que Satanás tenta prender. Em nome de Jesus, seja liberta de todo mal. Meu Deus, venha dar a cura, a renovação, a tua presença, a tua alegria. Aumenta a fé. Meu Deus, dá visão espiritual, tira todo o medo, todo embaraço, toda armadilha do inferno, toda seta. Vai dando livramento ao teu povo, vai guardando a nossa casa. Vai, Senhor, trabalhando, Senhor, de forma, Senhor, especial nesta manhã. Porque tudo que temos e somos é de Ti, Pai. E nós cremos, Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos e nós queremos descansar em Ti, Senhor. O nosso coração nesta manhã, nós descansamos ele nas Tuas mãos. Nos ajuda a cada dia a ser humildes na Tua presença e reconhecer que somos dependentes de Ti. Eu oro e agradeço por tudo, cada vida aqui, Pai. Que o Senhor venha tocar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Não deixe de curtir e compartilhar este vídeo. Deus abençoe a sua vida.